Fatoração é um processo usado na matemática que consiste em representar um número ou expressão como produto de fatores, ou seja, eu posso pegar um número ou uma expressão e expressar como produto. Lembre que produto é multiplicação. 12 eu posso representar como sendo 3 vezes 4. Por que que se faz isso? Porque em várias situações vai dar para simplificar as expressões. Fator comum em evidência. Esse é o nosso primeiro caso. Vamos identificar aqui nesse polinômio abaixo, nós temos 12x mais 6y menos 9z. O que é que ele pede para você fazer? Primeiro identificar se tem algum número capaz de dividir os três termos ao mesmo tempo. No caso, nós temos que é o 3. Qual é a segunda coisa que ele pede para você fazer? Identificar se tem alguma letra que se repete, que no nosso caso, não. Tá? Vou colocar mais um exemplo. 12x ao quadrado mais 6x. Tem algum número capaz de dividir o 12 e o 6 ao mesmo tempo? Tem, que é o 6. Tem alguma letra que se repete? Temos, que é o x. Mais um exemplo. 15y ao quadrado menos 5. Nós temos algum número capaz de dividir os dois coeficientes ao mesmo tempo? Temos, que é o 5. Temos alguma letra que se repete? Infelizmente, não. Olha o passo 2. Colocar os fatores comuns na frente dos parênteses, ou seja, aquilo que era comum vai ficar fora. No nosso primeiro exemplo, nós tínhamos 12x mais 6y menos 9z. Nós vimos que o 3 era comum, porque o 3 conseguia dividir o 12, o 6 e o 9. Então, ele vai ficar fora. E aí eu coloco parênteses. Tá? Vamos fazer o outro exemplo. Era 12x ao quadrado mais 6x. Quem era comum? Nós vimos que era o 6, que conseguia dividir os dois ao mesmo tempo. E o x, porque tinha tanto no primeiro termo quanto no segundo. O terceiro exemplo, nós tínhamos 15y ao quadrado menos 5. Tá? Então, quem era comum? Era apenas o 5, já que não tinha nenhuma letra que se repetia. Isso que é para fazer no passo 2. E no passo 3, nós tínhamos no passo 2, ficou aqui, ó, 3. E o que é que eu vou colocar aqui dentro? Tá? Ele diz para você pegar o resultado da divisão e colocar. Mas que divisão? O polinômio era esse daqui, ó. 12x mais 6y menos 9z. Então, eu vou pegar cada um desses termos e vou dividir pelo que era comum. 12x dividido por 3 dá 4x. 6 dividido por 3, 2y. 9 dividido por 3, 3z. Fazer com outro exemplo. Era 12x ao quadrado mais 6x. Nesse caso, nós vimos que o 6 era comum e que o x também. E quem é que vai ficar dentro do parênteses? É só você vou fazer aqui, ó. 12x ao quadrado dividido por 6x. 12 dividido por 6 dá 2. X ao quadrado dividido por x, sobra só o x. Mais 6x dividido por 6x, qualquer coisa dividida por ela mesma, dá 1. Se você tiver dúvida, lembre o seguinte, se eu tiver x elevado a 3 dividido por x, isso aqui é divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Sempre o de cima menos o de baixo. Fica 3 menos 1, isso aqui é igual a x elevado a 2. Tá? Só uma revisãozinha básica aqui da parte de potência. Vamos fazer outros exemplos para ver se você entendeu. Se eu tivesse 6x elevado a 2 mais 3, tá? Tem algum número que consegue dividir os dois ao mesmo tempo? Tem, que é o 3. Eu tenho alguma letra que se repete? Não. Então, como é que vai ficar? Esse 3 vai sair
E quem é que vai ficar dentro do parêntese? Eu vou dividir cada um desses por ele, ó, pelo 3. Então, vai ficar assim, ó. 6 dividido por 3, 2x ao quadrado. Mais 3 dividido por 3, 1. Outro exemplo. 15y elevado a 3 mais 5. Quem é que é comum? Nós vimos que é o 5, então ele fica fora, não tem letra que repete. E o que é que vai ficar aqui dentro? O que sobrar da divisão, tá? 15 dividido para 5, 3, não tem y elevado a 3, 15 dividido para 5, 5 dividido para 5, mais um exemplo, 12x elevado a 2, mais 4x, quem é que é comum? Eu tenho aqui o 4 e eu tenho o x. O 4 consegue dividir o 12 e o 4 consegue dividir o 4. O x se repete nos dois. Então, como é que vai ficar? O 4 e o x vão ficar fora. E quem é que eu coloco dentro do parênteses? É só dividir, ó. 12x elevado a 2 dividido por 4x. Você vai dividir por tudo que ficou fora. O número divide o número. 12 dividido por 4 dá 3. X ao quadrado dividido por x, sobra x. E 4x dividido por 4x, isso aqui dá 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo vai ser sempre igual a 1.